Olá, poderosas, tudo bem? Eu sou a Milena Barbosa, estrategista digital, especialista em vendas. Bem-vindas ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho como eu comecei a empreender, para dar ideias para vocês. Quem sabe vocês também podem aplicar no negócio, na vida, em tudo. Então aqui, ó, tava com vinho verde, agora eu troquei para uma aguinha para não ficar bêbada. Mentira, gente, aguinha mais saudável. E pra quem não sabe, eu vivo em Lisboa, Portugal, já fazem 4 anos, então sempre vou trazer algumas referências pra vocês. Tô sempre viajando e acho isso muito importante. E isso também tem a ver com o meu empreendedorismo e vou sempre falar aqui pra vocês mais detalhes. Então vamos começar como eu empreendi, como comecei a empreender. Eu comecei a empreender aos 16 anos, bem cedinho. E venho de uma família de empreendedores. O meu pai tem lojas, né? Começou a empreender também cedo. Começou a trabalhar, trabalhou muitos anos no Carrefour e resolveu abrir uma loja. E hoje já tem umas 3 lojas em São Paulo. E eu comecei a dar aulas de música, porque eu comecei a estudar música muito cedo. Também é uma coisa de família, toda a minha família toca. Eu comecei aos 3 anos a estudar piano com a minha avózinha, Dona Eva. E comecei aos 3 anos de idade a estudar piano. E aos 11 anos eu entrei realmente numa escola, num projeto social, que é o Guri Santa Marcelina. E do Guri Santa Marcelina eu fui pra EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, aos 14 anos. Então, já queria seguir nesse ramo da música. Como posso dizer, eu já fiz várias coisas da minha vida até agora. E aos 14 anos eu ia pro centro de São Paulo sozinha, ali, que era do lado da Cracolândia, ia pra ali sozinha. E foi assim, né, que eu comecei ali a estudar. E quando eu comecei a ir pro centro da cidade, comecei a fazer apresentações e comecei a conhecer pessoas, né, várias mulheres, muitas das mulheres que às vezes estavam sozinhas e tinha sempre aquela vontade de estudar música. Eu falei, por que não? E comecei a criar e dar aulas de música. Comecei com uma primeira menininha, que tinha uns 9 anos, aluna de uma professora minha. Comecei a dar aulas para elas de música, de flauta. Que depois, gente, desculpa, esqueci de falar que eu comecei a tocar flauta transversal, depois do piano. E comecei a dar essas aulas. Gente, uma pessoa começou a pedir, a outra. E aí, na época, o meu tio também tinha uma empresa de motoboys. Ele começou a trabalhar muito pela internet com Google Ads. Olha isso, gente. Lá, nem sei que ano que era. Era acho que 2011? Um pouco mais pra frente de 2011. Muito tempo atrás. E meu tio começou a trabalhar com isso. Falei, quer saber? Eu vou criar um WordPress. Criei um blog em WordPress. Criei naquela época junto com a ajuda do meu tio e fiz o blog. E depois desse blog eu comecei a fazer anúncios na OLX. Na OLX, falando das minhas aulas de flauta. Eu com 16 anos. E começou a aparecer muita gente. E depois minha avó ficou brava, né, com meu tio, porque falou, você colocou a menina na internet, agora ela vai atravessar São Paulo pra dar aula. E realmente foi isso que aconteceu. Tive alunos no Morumbi, tive alunos no Pacaembu, tive um aluno que depois virou meu namorado, que ele era lá da Zona Leste. Então, gente, esse foi meu primeiro empreendimento. Na época eu tirei bastante dinheiro, né? Eu tirava quase o salário mínimo, que, poxa, pra uma menina de 16, 17 anos com o primeiro empreendimento ali, ok, né? Dando uma aula de música, aulas de flauta transversal, nem assim uma coisa, né, que você vê todos os dias. Esse foi meu primeiro empreendimento, que, né, depois eu parei, porque a partir desse projeto que eu tinha, me destaquei muito no projeto de música e ganhei uma bolsa de estudos para fazer relações internacionais. Daí vem todo esse meu contexto internacional. Depois desse empreendimento, gente, ok, parei, comecei a estudar, faculdade, né, novo mundo. E eu precisava fazer aula de inglês, né, hoje, graças a Deus, já falo inglês fluente, mas naquela época não tinha, gente, não falava inglês muito bem, não entendia nada. Tem um projeto que chama For You Too, que é uma escola de inglês que eu até recomendo, né? Não, isso daqui não é publicidade paga, hein? Recomendo de coração, porque conheci, né, esse fundador, ele foi na minha escola. Assim que ele fundou a escola, eu tava no 2º ano de ensino médio, nessa época eu dava aula de flauta, e eu conheci esse fundador da escola. Falei, bom,
Ele era uma escola muito interessante que traziam turistas, né? Traziam pessoas de outros países para o Brasil para dar aula de inglês no Brasil. Então essas pessoas não falavam português. Eu achei isso fantástico, fantástico. Eu falei, gente, eu vou ter aula com gringos. E na época era super barato, era R$59 na época. Era tipo de graça, ter aula com os gringos diferentes. Eu adorei, porque eu já adorava isso, né? Essa coisa internacional. Minha mãe já morava em Portugal nessa época também. Então eu falei, nossa, é o que eu preciso, né? Ter contato com outras pessoas. E, gente, o melhor de tudo é que na escola, esses professores e professoras tinham a possibilidade de ficar na nossa casa. E a escola pagava, né? Pagava R$300 na época, tá? Que, claro, na época, gente, hoje R$300 não é nada, né? Com a inflação. Mas naquela época era um bom dinheiro. Então, eu fiz isso, comecei a estudar lá na escola, mas eu peguei uma turma que era muito nova e eu queria algo realmente que eu falasse mais rápido, né? Mas comecei a estudar, não deu muito certo, mas depois eu voltei lá na escola e falei, olha, eu quero me candidatar, quero receber pessoas, né? Porque meu irmão tinha vindo pra Portugal ficar com a minha mãe, tinha um quarto vago. E também tinha outra casinha, né, que eu morava com a minha avó, tipo, era um quintal com casinhas, e tinha outra casinha que tava disponível. Falei, olha, eu quero alugar e quero trazer pessoas. E, gente, começou a vir. Veio uma menina da Colômbia, fiz amizade com ela. E depois veio uma menina da Inglaterra, que é a Dominique, que é hoje a minha melhor amiga. Melhor amiga, assim, foi muito rápida a nossa conexão. E a Dominique veio da Inglaterra, né, então ela não falava inglês, ela não falava português. Com isso, olha só, de um empreendimento que eu fiz. Eu tava estudando inglês, né, em outra instituição, fui pra outra instituição estudar. E tava naquele B1, né, no intermediário, mas não conseguia falar. Aquele dilema brasileiro, né, que você estuda, mas não consegue falar. E chegou essa menina da Inglaterra. E eu comecei e ela falava muito, gente, muito. E eu sempre falando comigo em inglês, eu tentando responder, não ia. E no final, em 2 meses, eu já tava falando inglês. Olha isso, de um empreendimento que eu fiz, aprendi a falar inglês. Me soltei. E ela ficou 6 meses morando com a gente. E nesses 6 meses, começou mais coisa. Ela começou a dar aulas de inglês particulares para outras pessoas também da minha rua até. E ela tinha um tio, né, nigeriano, que morava lá em São Paulo também, que tinha uma escola de inglês. Então, quando ela foi embora, antes dela ir embora, eu conheci esse tio que falou, olha, eu tenho umas alunas para te passar. Falei, ok. E ele me passou, começou a me passar alunas. Gente, pagando. Eu ia na universidade, né? Acho que, não lembro, acho que a universidade... não lembro, era uma universidade paga. Era a AMB Morumbi. Que eu ia, eu acho que era. Mas que era uma aula particular, eu ia lá na faculdade, porque era aberto, eu conseguia ir, as meninas estudavam lá. Consegui essas alunas, na época, não lembro quanto elas me pagavam, mas era um bom valor. E mais alunos que a Dominique deixou, né, que é essa inglesa. E continuei com os gringos em casa. Então, eu tirava por mês mais do que o meu salário, que eu trabalhava. Eu também trabalhava, eu fiz tudo isso. Então começou a vir mais gente pra minha casa. Recebi gente da Venezuela, gente do México, vários latinos, né? Da Inglaterra só veio ela, e depois começaram a vir vários latinos. Foi muito bom esse empreendimento, e eu falo que se eu tivesse continuado no Brasil, foi nesse ano aqui, 2018, que eu resolvi vir para Portugal de vez, né, me mudar pra cá. Mas se eu tivesse continuado lá, eu estaria fazendo bastante dinheiro agora, também com as aulas, com eles ali na minha casa. E, enfim, com tudo isso que uma coisa chama a outra. Aqui, né, tô contando a história, fazendo um vlog, mas quero trazer coisas pra vocês verem a oportunidade. E como você ligar uma oportunidade na outra. Com a Dominique vindo, né, com esses gringos que eu recebi em casa. Olha só, eu falei inglês, né, fiquei fluente em inglês. Segundo, consegui alunos para dar aula de inglês.
E terceiro, eu continuei recebendo mais pessoas em casa que traziam experiências internacionais. Olha que legal. O meu priminho hoje, gente, ele vai fazer 12 anos em dezembro agora. Ele já fala inglês fluente, acho que até melhor do que eu, por conta disso, né, que ele teve muito contato com o pessoal quando eu vim pra cá, ele que continuou ali falando com todo mundo, e depois, agora já tá em inglês fluente, ele pode começar a falar espanhol, pode falar outras línguas. Olha só que legal, né, uma coisa tão pequena de você abrir um pouquinho a sua mente e conseguir coisas novas. Portugal, tá? Continuando meu empreendimento, eu não parei não. Vim para Portugal, foi difícil na documentação, aquilo que a gente já sabe. É complicado, né? Quando você imigra, não é uma coisa fácil. Por isso que eu também dou muito valor a isso, né? Experiência internacional. Além de Portugal, já conheço mais de 10 países aqui na Europa. E vou para Turquia em janeiro também, de 2023. E quero continuar viajando, entendeu? Porque isso é o que traz, como posso dizer, traz abertura mental, traz novas ideias, traz novos repertórios. De tudo eu posso usar. Posso usar no meu dia a dia, posso usar no meu perfil profissional. Tudo isso me traz muito repertório. Cheguei aqui em Portugal e encontrei uma loja para trabalhar. Foi muito engraçado que eu fui comprar produto pro cabelo. Meu cabelo ele é bem cacheado. E o dono da loja ficou elogiando muito meu cabelo, muito. E, gente, naquela época tinha muita assédio em Portugal. Tinha poucas brasileiras, então eu tinha muito medo também, sabe? Então eu já cortava. Eu falei, olha, você quer me patrocinar? Eu crio conteúdo na internet. Se você quiser, você me patrocina e eu faço o patrocínio aqui dos seus produtos. Ele, não, patrocinar não. Mas eu preciso de uma pessoa pra me ajudar no meu marketing digital da minha loja. Não consigo arrumar ninguém. Falei, olha, pois bem, só eu trabalho com marketing digital, sou formada, enfim. E foi assim, gente, eu consegui meu primeiro emprego. Consegui meu primeiro emprego assim. Super fácil, fiquei até chocada. Mas comecei a trabalhar ali e comecei a ver, assim, que os portugueses, assim, agora tá melhorando um pouco, mas é muito ruim na parte digital. É péssimo, pra falar a verdade. O site dele era horrível, parece que tinha sido feito uma criança de 5 anos. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, olha, eu acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma lojinha aqui de cosméticos pra vender alguns produtos. E, gente, eu montei aquela lojinha, comprei algumas coisas, que eu também tinha contato com fornecedores ali naquela loja. Fui lá nos fornecedores, comprei produtos da Escala, gente. Sabe, aqueles produtos no Brasil a gente não dá nada, aqui é ouro, né? Eles pagam muito caro. E, gente, começou a dar muito certo. Eu comecei a vender, ter umas vendas assim. E depois, né, claro que fui vendendo, fui acabando os produtos, aí não tinha como repor. Mas foi aquele meu primeiro empreendedorismo aqui. Que eu realmente montei o site, tava tudo bonitinho. Meu site que eu montei, gente, eu própria montei, ficou ranqueado no primeiro lugar no Google. Você pesquisava produtos, Escala, aparecia o meu site. Então eu recebia ligações de pessoas querendo produto, recebi contatos de fornecedores querendo me vender produtos. Isso tudo com um site que eu criei rápido. Gente, fiz uma plataforma baratinha, paguei pouco e fiz tudo aquilo e deu um resultado muito bom. Depois até comecei a vender também laces, né? Lace front, mas também é um produto que você precisa de mais dinheiro. Mas enfim, esse também foi um empreendimento que eu fiz aqui em Portugal. E agora, o meu último, né, que é a minha marca pessoal, que é quem eu sou, que é a Milena Barbosa, que agora eu trabalho aqui com vocês no YouTube, no Instagram, sou multi-channel, né, omni-channel, tô em vários canais trabalhando com vocês e ajudando vocês empresárias, empreendedoras, né, vocês que querem começar a ter uma mentalidade empreendedora, a saber vender seus produtos, saber ofertar e também vender todos os dias. Então, essa é a minha trajetória no empreendedorismo. Tentei se resumir, eu sei que foi um vídeo longo, mas olha, obrigada você que esteve comigo agora até o final. E espero que se você tenha um empreendedorismo, né, se você tenha um empreendimento, se você queira começar, né, tá pensando, eu quero começar com alguma coisa, comece. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita, e isso não existe, sinto te dizer. Você não vai ter todos os recursos e uma coisa liga a outra. Quando você começa um pontinho,
começa a ligar para outro pontinho. E quando você vê, você já tem um negócio, né? Só que você tem que estruturar o seu negócio. É isso que é o necessário. Porque você voa. Quando você tiver isso, tudo bonitinho e certo, você vai voar como você nunca voou. E espero que você volte aqui no meu canal e me conte tudo, tá? Já deixa esse like no meu vídeo, também vou deixar aqui meus links na descrição. Se você quer saber mais sobre mim, já clica ali, vou deixar também meu Instagram e já me segue, tá? Beijinhos!